Fala, concurseiro e concurseira, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Você quer ser aprovado realmente nos concursos da Guarda Municipal? Então você precisa saber exatamente o que costuma cair nas provas, o que está caindo nas provas atualmente. Você sabe? Hoje eu vou te mostrar as matérias e os assuntos que mais têm caído nas últimas provas da GCM e no final tem aquela dica que você gosta para te auxiliar. Eu tenho certeza que vai facilitar muito a sua vida aí nos estudos e fazer com que você alcance os objetivos o quanto antes. Fala nos comentários, você já está estudando para o concurso da GCM da sua cidade? Lembrando que o concurso da GCM sai rapidinho, então o ideal é que você já comece a preparação antes. E claro, se esse vídeo auxiliar você, eu já peço aquele like, se inscreve no canal, que sempre a gente está trazendo conteúdo bacana aqui para te auxiliar nos estudos aí, rumo à sua aprovação nas guardas municipais. Simbora? Gente, o que acontece muito com o concurseiro que começa a estudar iniciante? São tantas matérias e com tão pouco tempo para estudar que é normal acabar se sentindo um pouco perdido. Então, às vezes, o concurseiro começa a estudar para uma matéria, ele não sabe se aquela matéria é mais pedida, não é mais pedida, como que tá, ele começa. Ah, eu vou começar a estudar. Muitas vezes ele começa por uma matéria que ele já tem facilidade. Ah, eu vou relembrar essa daqui. Mas será que você está estudando do jeito certo? Será que as matérias que você está estudando são as matérias que realmente vão ser cobradas na prova e vão ser as mais cobradas? Então, hoje eu vou mostrar para você um levantamento que eu fiz com duas bancas bem famosas, bem famosinhas aqui do estado de São Paulo, que andam aplicando provas da GCM com bastante frequência nos últimos tempos. Então, eu vou mostrar para você o que ela costuma cobrar nas provas. Então, a gente vai analisar juntos e eu vou mostrar aqui para você, já está com a minha telinha aberta. Essa é uma análise que eu costumo fazer quando a gente vai fazer aí um acompanhamento grande de uma prova e eu vou mostrar para você o que eu constatei nesses últimos tempos. Eu quero analisar as duas bancas, né? E eu vou mostrar português para vocês dos dois pontos de vista. Então, aqui vocês veem que nessa banca, ela costuma cobrar de português mais classe de palavras, que aqui tá em alta. Você vê que legal, bacana, né? Eu gostei muito porque a gente acaba olhando muito isso daqui e o aluno de imediato ele já consegue visualizar que é uma matéria que um assunto costuma cair bastante. Interpretação de texto. Gente, vamos pensar assim na vida, né? Em geral, os concursos públicos, quando é matéria de português, eles querem avaliar as partes principais do português para ver se você consegue interpretar bem um texto, né? Compreender bem o que outra pessoa está escrevendo. A parte de classe de palavras que a gente utiliza bastante, né? Substantivo, adjetivo, preposição, que isso já vai gerar lá na concordância, né? Como usar regência, o uso de pontuação, de crase. Imagina você tá depois lá no seu cargo público, você tem que redigir um relatório e tudo com erro de português. Então aqui são matérias básicas que o concurso público deseja que o candidato saiba. Né? Você precisa estudar o que mais costuma cair. Até porque, se, por exemplo, é um edital que já abriu, você não tem muito tempo para estudar. Então, aqui o que mais tem cobrado sua interpretação de texto, classe de palavras, aí na média vem regência, concordância, vem pontuação, e por último, lá com uma baixa incidência, uso de crase, ortografia e sinônimos e antônimos. Mas veja que numa outra banca, sinônimos e antônimos veio como média, veio com uma incidência um pouco menor, porém, a parte de ortografia veio bastante, ó. Então, ortografia, aqui são as provas dessa banca que ela cobrou. Então, ela cobra bastante ortografia, processo de formação de palavras, classe de palavras aqui, olha só, como tem bastante. Toda a prova vem aquela enxurrada de classe de palavras. Interpretação de texto, leitura, praticamente em todas. Só numa das 5 provas aqui que ela fez que ela não pediu, tá? Sentido próprio figurado da palavra não pediu, pontuação não pediu, mas pediu muito a parte de também colocação pronominal ficou mediano, processo de formação de palavras e ortografia, tá? Então, o ideal também é saber um pouquinho como que é a banca, analisar as provas anteriores para você ter aquela noção do que ela gosta mais de cobrar. Mas as matérias em si são muito parecidas, vocês viram? É basicamente as mesmas matérias de português, mesmos assuntos da matéria de português, de matemática, de legislação, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente viu que se o aluno ele vai começar a estudar, ele vai começar a estudar português, por onde que ele vai começar a estudar? Pelas matérias que têm maior incidência, tá? No caso, dependendo da banca, vai começar com ortografia ou interpretação de texto. E aí a gente vai seguir agora para matemática. Aqui matemática e raciocínio lógico,
Deixa eu baixar aqui o zoom para ficar um zoom mais... para já caber tudo, fica mais fácil de visualizar. Então, vocês vejam aqui, olha só, as matérias iniciais, mínimo, múltiplo comum, máximo, divisor comum, razão, proporção, porcentagem, regra de 3, média, aritmética, tá? Juros, caiu em todas as provas dessa banca. Geometria, sempre cai uma de geometria, gente, sempre cai. Aí aqui a parte de raciocínio lógico, caiu muito sequência, lógica de argumentação. Gente, isso é muito importante vocês saberem, tá? São matérias básicas que as bancas amam pedir de matemática. E olha aqui, na outra a gente vê o que tem alta incidência. Razão e proporção, porcentagem, geometria, estruturas lógicas e sequências. O que tem mais cobrado. Mediano, regra de 3 simples e composta. Regra de 3 você consegue aplicar para vários tipos de contas, né? De probleminhas que podem aparecer. Então é essencial vocês saberem. MMC, média, MMC, MDC. Essencial você saber, até porque é uma matéria base para complementar outros assuntos da própria matéria de matemática, tá? É um assunto base. Então, as outras aqui tá pedindo sistema de medida, não pede muito. Juros simples, não pede, não pediu em nenhuma dessas provas aqui dessa banca. Mas, gente, as matérias básicas vocês já sabem, tá? Então, de matemática, MMC, razão e proporção, porcentagem, geometria, toda prova cai geometria, pelo menos uma questão. E raciocínio lógico, estruturas lógicas e sequência. Gente, olha, isso é um ouro que eu tô dando aqui hoje para vocês. Se você tá gostando, comenta aqui abaixo o que você tá achando e se você já imaginava que eram essas matérias que estavam caindo nas provas das GCMs. Gente, aqui eu vim para fechar com a parte de legislação, direito constitucional, direito penal, direito civil caiu nessa banca que ela gosta de cobrar, legislação de trânsito, tá? Muitas guardas municipais do país acaba tendo a competência também de atuar no trânsito. Então é essencial que você estude se for cair na sua prova, tá? Lei 13022, Estatuto do Desarmamento, ECA, ó, o trio, ECA, idoso, Maria da Penha, vocês têm que ter na ponta da língua, tá? E agora com a lei do desarmamento, também uma lei nova que começou a ser pedida, lei de drogas, tá? Então é essencial vocês estarem atualizados sobre isso. A legislação aqui da outra banca, olha o que está em alta, constitucional, tem aqui o ECA, idoso, né? E Maria da Penha, aqui também, ó, aparece aqui Maria da Penha, ECA, idoso, aqui, ó. ECA idoso tá aqui, você vê? Alta, é o trio dinâmico. Porque você vai trabalhar com esses 3 grupos de pessoas muito frequentemente, né? Criança, adolescente, idoso, ocorrência de idoso e Maria da Penha, nem se fale, né? Infelizmente. Então a gente tem que estar sabendo essa legislação na ponta da língua, beleza? Aí, alta aqui, legislação municipal. Gente, se for cair legislação municipal, eu sei que é difícil de estudar essa legislação, porque é uma legislação que você tem que estudar depois do edital. Por isso que eu falo, se você estudar bem antes do edital, as matérias básicas, as matérias base de todas as outras matérias, os assuntos base, você vai ter mais tempo para se dedicar num assunto que você não tinha estudado antes, que você não sabia se a banca ia cobrar. E aí, quando você estuda antes, você ganha tempo. Gente, então a pessoa fala, o cronograma é de tal lugar, não tem legislação municipal. Primeiro que legislação municipal é específica do município. Então, vai sempre ter, quando sair o edital lá, o link para você baixar o arquivo e você vai ter que estudar aquela legislação. Não tem outro meio. Agora, eu posso te dizer que se você estudar antes as matérias base que a gente passou aqui para você, que você sabe que vai cair, você já tá ganhando um tempo imenso, imenso. Então, vamos por parte. Para fechar, agora eu mostrei o que cai, algumas dicas para você estudar essas matérias e arrasar nelas. Português é aquela matéria do nosso dia a dia. Então, uma dica de português. Se você quer aprender português, leitura, tá? Muita leitura e questões, praticar questões, se colocar em situações que você tenha que analisar, porque quando você estuda, automaticamente vai indo lá para sua memória, e quando você estuda por questões, você tem que buscar lá da memória. E é esse exercício que você precisa fazer para, na hora da prova, você não ter dificuldade em ir lá e achar o que você precisa e buscar. Então, para gabaritar português, não tem outro jeito. É fazer questões. Matemática é prática. É uma matéria básica, é uma matéria que você já aprendeu na escola, mas você precisa praticar. Porque como não é algo que a gente utiliza no nosso dia a dia, você precisa fazer questões de matemática todos os dias, todos os dias. E uma dica bem legal que eu dou para meus alunos é que se você está assistindo uma videoaula de correção e aí você, mesmo assistindo, você não consegue entender,
tá? Então você vai fazer o esquema que você viu, que o professor corrigiu, aquela questão. Você, mesmo sem saber entender, você vai fazendo e coloca de uma forma bem didática, bem feita, para que depois você vai continuar no assunto, vai continuar praticando. Depois, quando você voltar nessa questão que você deixou ali pronta, que você resolveu, com a ajuda do professor, você vai conseguir olhar para ela e aos poucos você vai reconhecendo o que aconteceu ali e vai entender. Não tente entender tudo de primeira, tá? Vá seguindo o processo, mas matemática é prática, tem que fazer todos os dias. Para fechar, é a legislação. Legislação, gente, é muito gostoso fazer questões de legislação, até porque se você estiver treinando, às vezes, na fila de um banco, se você estiver na fila, às vezes, para ser atendido num posto de saúde, se você estiver no intervalo do seu almoço, você consegue treinar com muita eficácia as questões de legislação. Não é que nem matemática, você precisa estar sentado numa mesa com um caderno para poder ter aquele tempo. Não. Por quê? Porque você pode ir lá fazendo questões, tal, e você já vai fazendo aí um controle de quantos você acertou, quantos você errou no dia. Uma dica bem bacana que eu fiz, né, e eu costumo fazer quando eu vou estudar para outros concursos, é assim, quando é uma matéria nova e eu preciso de muita concentração, eu estudo ela, né, num horário, para mim, eu amo matutino, ali no finalzinho da madrugada, antes de trabalhar, estudar aquela matéria. E aí, no decorrer do dia, eu vou fazendo questões sobre o assunto. É uma forma de eu também ir mantendo aquilo que eu acabei de estudar na mente, fresquinho. Então, quando chega a hora do almoço, eu como 20 minutos e faço 40 minutos de questões, né? E aí, quando eu venho para casa no final do dia, faço mais questões. Então, gente, quando você vê, você já fez mais de 50 questões daquele assunto no dia, brincando. Então, legislação é muito bacana de você estudar, depois fazendo amarrar com as questões no decorrer do dia de estudo, beleza? Agora que você já sabe o que mais cai nas provas da GCM, é hora de praticar. O próximo passo é estudar com tática, estudar sem perder tempo, focar nos assuntos que mais caem. Eu passei para você um conteúdo de ouro. Então comenta aqui abaixo o que você achou e se você estava estudando por essas matérias. Mas se você ainda está um pouquinho perdido e não sabe o que você começa a estudar primeiro, será que eu estudo, será que eu vejo videoaula, será que eu faço questões? Eu tenho um curso de testes gratuito que é específico para as provas das guardas municipais. Eu vou deixar o link aqui abaixo, está disponível por pouco tempo e lá eu vou mostrar para você como você estuda fazendo questões. Você vai otimizar muito o seu estudo, até porque as provas da guarda municipal é um curto tempo de estudo, então você tem que aproveitar todo o tempo. Então, corre lá, aproveita. Se ainda estiver, né, o link aqui embaixo, se não estiver o link, é porque esse curso não está mais disponível. Mas corre lá, tá na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link para o curso de testes gratuito que você vai aprender como estudar a partir de agora para GCM com qualidade, tática e gastando pouco tempo. E antes de ir embora, eu não podia deixar de pedir para você dar aquele like se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você sabe que está estudando aí para os concursos das guardas municipais e comenta abaixo o que você achou. E se inscreve no canal, que toda semana tem conteúdo aqui muito bacana para te auxiliar aí na sua preparação rumo à sua aprovação nas guardas municipais. Tamo junto, vem comigo!